a gente vai fechar o tema hoje com a lei do progresso, a influência do espiritismo no progresso. Esse tema está no Livro dos Espíritos, nas perguntas 798 a 802. O que é a lei do progresso, né? Conforme a doutrina espírita, é a lei que impulsiona a evolução contínua do espírito através de duas vias: o progresso intelectual e o progresso moral, como a gente já falou a semana passada, né? Que nem sempre correm em sincronia. Aliás, vamos lá, na maioria das vezes não caminham juntos. O espiritismo influencia esse progresso ao fornecer as bases morais para a vida em sociedade e ao incentivar o indivíduo a superar o egoísmo e o orgulho, por meio de reencarnações sucessivas que permitem a reparação de erros e a busca pelo bem. Resumo da ópera: nós temos que buscar essa evolução em sintonia, a nossa evolução intelectual e a nossa evolução moral. Não adianta, eu já falei aqui dos exilados de Capela, que eles tinham uma evolução tecnológica fora de série, tem, né? Só que muitos não conseguiram acompanhar essa evolução pelo lado moral. Aí o que aconteceu? Eles vieram para cá, né, e para outros planetas primitivos, e o planeta seguiu seu rumo. Quem quiser que acompanhe, né? Então, o pulo do gato aí é a gente evoluir o intelecto e evoluir a moral. Não é porque a gente é espírita que não incorre em algumas falhas. Tem muito espírita que se preocupa mais em estudar do que em praticar aquilo que estuda. A gente está cansado de ver isso. Estuda, sabe disso, sabe daquilo. Mas como é que está o lado moral? Como é que está o senso de caridade? Como é que está o ouvir? Como é que está o abraçar? Como é que está a empatia? Muitas vezes a pessoa acha que vai... eu nem vou passar pelo umbral, quando eu desencarnar, porque eu já estudei, eu sei decor e salteado, 5 obras básicas, os 400 livros do Chico Xavier, mais o Divaldo, mais isso, eu sei todas as palestras, todos os vídeos eu já assisti do Haroldo, do De Luca. Cara, e aí? De tudo isso, o que a gente está praticando? Porque hoje, estudar é ótimo, gente. Estudar nos liberta, estudar nos dá, sabe assim, aquela autonomia, é autoconhecimento. Mas sem a prática seremos iguais aos capelinos. Saberemos tudo do espiritismo. Filosofia, ciência e religião. Mas e como está o nosso sentimento? Como a gente aborda o próximo? Como que a gente cria empatia? Como que a gente se coloca no lugar? Como que a gente faz uma entrevista e não consegue sentir a dor de quem está falando? Os 8 minutos, como que a gente não consegue? Eu ouço, mas como eu não consigo sentir? Então, não está adiantando muito. A gente precisa abrir o coração, não só a mente. E aí a gente consegue caminhar junto, o intelecto com a moral. E quando eu falo moral, gente, não é aquela coisa de ser santo, não. É a moral cristã. É seguir os exemplos de Jesus. É entender que Jesus é aquele irmãozão, que o que ele fala está certo. Não tem questionamento. Porque ele é o cara. Né? Se a gente está aqui hoje, é por ele. Né? E então, na influência do espiritismo nesse progresso, começa com a educação moral. Aquela educação moral e cívica que a gente aprendia na escola? Não, aquela ajudou bastante, mas não é essa.
são a gente aproveitar os ensinamentos que o Espiritismo nos dá. Aquilo que eu falei, vamos ler, vamos estudar, vamos frequentar os cursos, vamos debater, vamos deixar os ensinamentos de Jesus entrar na gente, né? Mas não é só entrar, ele tem que entrar e sair, né? A gente tem que trabalhar o orgulho, a vaidade. Gente, a gente é até cansativo quando fala o orgulho, a vaidade, a prepotência, porque isso é alavanca, isso não é alavanca, isso é âncora na vida da gente. É uma âncora que quando ela chega lá, é difícil da gente libertar, né? A doutrina espírita também ensina para a gente que esse progresso, ele é individual. E isso eu falei, acho que a semana passada. Se eu não me engano, eu falei, ou aqui ou na quarta-feira. Que o progresso, a evolução, ela não é coletiva. Ela começa individual. Depois, sim, a gente começa a melhorar e a gente começa a selecionar e a gente começa a viver em sociedade de uma forma diferente. A gente começa a ser exemplo e ter exemplos. Mas a evolução é um processo individual. Eu não posso me comprometer olha, falo para o meu irmão, para minha irmã que seja, fica tranquila que eu vou evoluir por você. Não existe. Evoluímos juntos. Mas os meus pontinhos lá, sou eu que tenho que checar. Né? Eu, comigo mesma. O Espiritismo também, o progresso está ligado ao Espiritismo também através da reencarnação. Só tem um meio da gente evoluir, é reencarnando. A gente não evolui do lado de lá, porque é fácil do lado de lá. Do lado de lá a gente tem o conhecimento, do lado de lá nós não temos o corpo que nos atrapalha, nós não temos as tendências, nós não temos as tentações, porque é tudo bonito do lado de lá. Se a gente não tiver preso a algum lugar que é ruim, mas se a gente estiver num lugar legal, por que a maioria de nós não veio porque quis? Ai, não, eu sonho com o momento de reencarnar. Não. Para esse planeta, não. A gente veio porque a consciência da gente bate. Quando a gente toma consciência de tudo que fizemos, e uma consciência maior ainda de que só tem um jeito da gente evoluir, que é aqui, aí sim a gente vem. Mas não é porque, ai, que maravilha, vou vir. Ai, a Terra é o paraíso, está longe de ser, né? Então, só tem... E como a gente vem para cá? Reencarnando. A gente não é jogado aqui, tá com o corpinho bonitinho, já vai. Não! A gente vem, a gente passa pelo processo da reprodução, depois a gente nasce. Ai, que lindinhas crianças. Criança, coitadinha, 2 anos da vida que sofre. A gente são umas gracinhas, bonitinho e tal, mas a criança, até ela aprender a andar, até os dentinhos, gente, isso é sofrido. A gente não para pensar, mas é. Aí começa tudo de novo, né? Começa, vai para a escola, pá. Aí, adolescência, ai meu Deus, aborrecência. Mas está ali. Aí começam as provas, né? Começam os débitos a serem pagos. Começa o sofrimento. Né? Ou um casamento que não dá certo, ou um filho que não se encaixou, ou as desavenças de pai e mãe. E se a gente souber passar por tudo isso, nós estamos evoluindo. Por isso que a gente precisa da reencarnação, porque é através dela que a gente vai limpando, que a gente vai aparando as arestas, que a gente vai se... Eu nem vou falar purificando, porque isso para mim não está muito longe de ser, mas a gente vai
limpando mesmo as coisas que a gente vem trazendo ao longo de tantas encarnações que falhamos. E aí, né, nessa trajetória nossa, a gente vai ter que buscar o ponto de equilíbrio, sim, entre o intelectual e o moral. O moral, estamos aqui, buscando. Quando a gente... O que Jesus falou? Quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Então, nós estamos aqui reunidos para falar sobre Jesus. Ele está aqui? Acho que não, né? Mas ele mandou, eu sempre falo isso, ele manda os seus melhores representantes para estar aqui com a gente. E é por isso que a gente se sente bem aqui, por isso que o ambiente nos acolhe, por isso que a gente está aqui buscando ser melhor a cada dia. É um processo dolorido, gente. É difícil deixar o homem velho para poder deixar florir o homem novo. Mas esse é o segredo da vida. Porque erramos até agora. A gente vem de encarnação, reencarnação, reencarnação, reencarnação. A gente vem errando, caindo, levantando, desencarnando. Aí a gente fala, agora vai ser melhor, agora eu vou conseguir. Aí reencarna e pá, de novo. Parece que agora estamos ali, ó, na nossa caminhada. Naquela caminhada que eu falo sempre, não tem volta. Porque se voltar agora é covardia, né? É covardia diante de tudo que a gente já aprendeu aqui, diante de tudo que a gente já leu, que a gente já assistiu. Não dá para voltar, né? Então daqui para frente é só olhar essa estrada longa, né? Que uma música aí sertaneja faz, essa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Né? Porque se a gente parar, sempre vai ter quem passa por cima, né? E a gente não pode parar. A vida está aí. Ai, mas está difícil viver. Ninguém falou que seria fácil. A gente liga a TV hoje, só fala dos 121 mortos, e disso, e daquilo, e daquilo, e daquilo. E isso faz parte da vida. E qual é o nosso papel nessa fase, nessa situação? Só tem um jeito da gente ajudar, que é orar. É vibrar. Vamos vibrar. Vamos unir os pensamentos e orar. Para todo mundo. Para todo mundo. Cada um tem seu ponto de vista? Tem. Cada um inflama porque somos mortais, né? Aqui, mas imortais. Mas temos as nossas falhas, mas a gente não pode se deixar levar por nenhum pensamento negativo nessa hora. Porque o plano espiritual precisa de nós. E essa é uma forma de evoluir também. É passando por cima de alguns velhos conceitos, né? E orar. Orar. O que a gente faz? Perdoai os nossos inimigos. Esse é o segredo também, para a gente depurar. E o plano espiritual precisa das nossas vibrações. Porque quando a gente ora, quando a gente vibra, sai de nós energia, ectoplasma, e eles precisam disso para poder ajudar. Quem ficou, quem foi, aí é com eles. Nosso papel é ajudar. E é tão simples, né? É muito simples orar. A gente não precisa aquelas orações longas, decoradas. Não precisamos falar com Deus com cerimônia. Não, é abrir o coração. É ser simples, curto, objetivo e pronto. Mas esse é o nosso papel hoje. Graças a Deus. Graças a Deus que nós estamos em condições de orar, de pedir, de vibrar. Muito mais em condições de fazer do que de receber. Cada um de nós aqui tem um problema, porque senão não estaria aqui. Não estaríamos reencarnados, né? Não teríamos que reencarnar.
Mas olha como somos. Olha, nós temos nosso corpo perfeito, nós temos uma família, nós temos uma doutrina que nos dá ensinamentos, explicações, respostas. Nós temos sorriso. A gente olha para as pessoas aqui, todo mundo sorri. É gostoso. A gente tem esse momento que é nosso. Somos ou não somos privilegiados? Somos. Né? E é isso aí. Por isso nós temos que agradecer. Por isso que nós temos que ser, sim, discípulos de Jesus aqui na Terra. Ele espera isso de nós. E nós podemos. Ah, mas eu estou no tratamento, eu estou no CH, eu estou... Ah, tá, então porque a gente está em tratamento, não pode ajudar? Quem sabe se a gente começar a ajudar, esse tratamento não acaba? Porque a gente está aqui, ó, reformando o pensamento, reformando o sentimento. Certo? Então vamos pensar que o progresso é inerente, ele tem que acontecer, gente. Ele tem que acontecer. E digo mais, ou ele acontece por bem, ou ele acontece por mal. Por mal, entre aspas. Ou ele acontece de forma compulsória, vai. Quantas pessoas que a gente vê deficientes físicos, mentais, e a gente tenta imaginar, por quê, Deus, por quê? Não sabemos. Não sabemos, mas algum motivo teve. Mas esta pessoa está evoluindo tão bem, está progredindo tão bem, talvez mais do que nós. Porque se tem uma aceitação, se tem uma resignação, já é meio caminho andado. Né? Então é só a gente pensar em tanta coisa que essa doutrina nos dá, tantas respostas. E aí, tocamos nossa vida. Nós vamos abrir o coração, vamos abrir a mente, vamos abrir os braços, vamos dar o ombro, vamos dar colo. Mas eu não fiz nenhum curso, não sei. É o curso melhor do que o curso da vida? Né? A vida nos dá tantos ensinamentos. Quando a gente tiver que ajudar alguém, vamos pedir para o nosso anjo de guarda nos inspirar. Ele está aqui do lado. E ele nunca vai deixar a gente. Só se a gente não quiser ele mais do nosso lado. Ele está evoluindo com a gente. Se a gente não decepcionar, se a gente ganhar essa encarnação, ele ganha mais que nós, né? Porque ele afiançou a gente. Ele que disse, vai lá que eu boto fé em você. Então a gente não pode decepcionar, né? Vamos encarar o dia de hoje como o dia da nossa libertação, da nossa redenção, o dia que a gente vai olhar o mundo com outros olhos. É difícil? É, mas a gente tem que fazer isso. Né? Para quê? Para nós mesmos. Para nós mesmos. Então é isso aí. Vamos... Opa! Tem mais aqui que eu estou esquecendo. Nunca esquecer da lei de causa e efeito, foi o que eu falei. Porque será que aquela pessoa está assim? A lei de causa e efeito. Eu fiz. Eu preciso saber. E não é que Deus manda, não. Deus não manda. Deus não manda a gente. Ah, você fez isso, você vai reencarnar assim para saber o que é. Não. É a nossa consciência que pede isso. Puxa, eu fui tão assim. Pois então eu vou e quero sentir na pele o que é. É uma forma de progredir, lógico, né? E aí, desenvolvendo o espírito da fraternidade, tudo isso desenvolve em nós o espírito de fraternidade. É enxergar o nosso próximo como nosso irmão, né? Não é só enxergar, é ter a certeza, porque somos irmãos, somos filhos do mesmo pai, né? E aí, quando a gente desperta para o espírito da fraternidade, a gente deixa florir, deixa aflorar
a nossa vontade de fazer caridade cada vez mais. Certo? E a caridade, a gente passa a pensar no coletivo, não só no individual. Olha o progresso, o que faz com a gente. E aí, concluindo, o Espiritismo influencia o progresso humano ao trazer a visão de que a evolução é um processo contínuo. Eu acho que eu falei a semana passada. A evolução não tem fim, o progresso não tem fim. E se dá por meio da interação entre o desenvolvimento intelectual e a evolução moral. Fornece os meios, o Espiritismo fornece os meios e os ensinamentos para que o indivíduo, em sua jornada de reencarnações, possa se aprimorar e contribuir para um mundo melhor. Podemos e sim, está no nosso DNA, contribuir para um mundo melhor. Com pensamentos bons, com vibrações, com atitudes boas, deixando o orgulho de lado, a raiva de lado, deixando o orgulho de lado, deixando a humildade tomar conta, o amor florescer do nosso coração. Pronto. Simples. Muito simples. Mas não impossível, né?